Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, irmãos? Que palavra gloriosa do Senhor. Amém? Como viver esse poder de Deus? Como viver esse poder de Deus que tinha em Elias? Essa presença gloriosa do Senhor que tinha em Elias, no tempo de Elias. E uma das minhas perguntas para Deus foi essa: por que nos dias de hoje Deus não se revela ao homem como se revelava naqueles dias de Elias? E é uma pergunta até tão ousada, creio eu, para Deus, irmãos, né? E eu me lembro, quando eu comecei a ler a Bíblia, naquele primeiro amor de ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, gerava dúvidas em minha mente, em meu coração, sobre a palavra do Senhor. E creio que também na mente dos irmãos, quando eles meditam na palavra, há dúvidas também. E eu me lembro que eu pegava o celular e perguntava para a pastora: pastora, o que é isso? Pastora, o que é aquilo? Pastora, o que é isso? E se não eu anotava ali num papelzinho, chegava no dia de um culto, eu perguntava para a pastora: pastora, o que é isso? O que é aquilo? Sobre essas dúvidas que tinha em meu coração. Eu não sabia o que era o poder de Deus. E lendo a palavra, conhecendo a palavra dia a dia, eu comecei a experimentar esse poder de Deus. E creio também que os irmãos já experimentaram a manifestação do Espírito Santo sobre a vida, na direção que o Espírito Santo quer. E eu perguntei um dia, o Espírito Santo veio ao meu ouvido e disse: ao invés de você perguntar para a pastora, por que você não pergunta para mim? E aquilo mexeu comigo, porque onde estava a minha fé? De vir para o culto, crer num Deus e não ter um relacionamento com Ele. Onde estava a minha fé ali? E a minha obediência? Esse é o tema da mensagem hoje: obediência e fé. Onde vimos na filha de Elias esses dois atributos, obediência e fé. Foi até então que eu fiz essa pergunta para Deus: só veremos o poder de Deus se vivermos em obediência e fé, visto pela vida de Elias. E Deus me respondeu a seguinte pergunta que eu fiz para ele: se Deus se revelasse continuamente aos homens, não haveria mérito algum em crer. E se nunca se revelasse, haveria pouca fé. Mas Deus em geral se esconde e raras vezes se revela àqueles que quer chamar ao seu serviço.
Essa foi a resposta de Deus. Mas como assim? Deus se revela para aqueles que Ele quer chamar para o seu serviço. E quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vê Deus se revelando a Moisés de uma maneira grandiosa ali, na sarça ardente. Deus se revelando ali para ele. Para quê? Para ele retirar aquele povo da escravidão, do Egito. Falei, certo, Deus, é verdade, exato. Quando eu venho mais adiante, Josué, Deus se revela para continuar o projeto de Deus até o povo chegar em Canaã, de uma maneira gloriosa. É verdade, Deus se revelou a ele. Mais adiante, Deus se revela aos profetas, Isaías, Jeremias e tantos outros profetas, a Paulo. E Deus vem se revelando a cada um de uma maneira gloriosa. E foi aí que eu entendi, irmãos, como Deus trabalha na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Todos temos uma experiência com Deus, todos temos isso. E talvez precisamos dar um passo adiante para poder experimentar essa experiência com Deus, onde Deus nos conduz a fazer o projeto dele. E se a gente vê, se a gente dividir a Bíblia em 4 fases, a gente vê a primeira Moisés. Moisés ali, junto com aquele povo, libertando ele da escravidão, porque aquele povo orou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração e resgatou aquele povo. E Deus se revelando àqueles profetas ali, naquele período todo. E a segunda fase, eu vejo os profetas se aplicando ali, juntamente à palavra do Senhor. Eles pregando a palavra com ousadia. Uns morreram de uma maneira drástica ali, mas eles tinham amor, eles tinham garra, eles tinham fé. E eles obedeciam a palavra do Senhor, meio diante de qualquer circunstância. Essa é a segunda fase. Sabemos que isso já aconteceu. E a terceira fase é Jesus, a vinda do Messias e a igreja aqui na terra. Essas são as 3 fases que já se completaram, e a igreja está junto nessa terceira fase. Mas sabemos que vai ter uma 4ª fase, quando Jesus se revela, Deus se revela ao apóstolo João ali em Apocalipse. Sabemos que o Jesus irá voltar, irá buscar os seus, irá buscar aqueles que o Senhor chamou, irá buscar eu, irá buscar você. E como estamos andando? Será que estamos em obediência e fé para o Senhor? Como está sendo o nosso relacionamento para o Senhor? Sabemos que as 3 fases estão se cumprindo. Falta mais uma, é o Apocalipse. E viemos temores, viemos guerras, viemos essa 4ª fase acontecer. E como será que estamos andando? Como será que estamos vendo isso? Quando eu vejo, irmãos, esse texto que eu acabei de ler, nos gera uma tristeza ao coração, porque aquele povo, Israel, governado por Acabe, governado pela sua mulher Jezabel, aquele povo que estava ali, estava oprimido, sofrendo, e parecia que Deus não existia na vida deles. Parecia que Deus tinha largado aquele povo. O Senhor parece que não habitava mais no meio deles, pela idolatria daquele povo. E a gente vê esse contexto, a gente parece que se revolta. Onde está Deus? E a gente pergunta, onde está Deus? Na nossa vida não é diferente. Quando a gente passa por sofrimentos, por angústias, por aflições,
Normalmente a gente pergunta: onde está Deus? Mas aquele povo era um povo rebelde, era um povo de Deus, escolhido por Deus, que não sabia viver conforme a vontade de Deus, em obediência e em fé a Deus. Praticavam cultos a Baal, eram desobedientes ao Senhor. E eu queria ler uma passagem que está lá em 1 Samuel 8,4. Rapidinho eu vou ler ela, para entendermos esse contexto e para saber se Deus estava sendo desonesto com aquele povo. Eu queria ler essa passagem. 1 Samuel 8, do 4 ao 22, vai dizer assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramã, disseram-lhe: Eis que já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor e disse ao Senhor: A Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: Então será o costume do rei que houver de reinar sobre nós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos carros, e os porá nos príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavem a sua lavoura e seguem a sua sede, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cosgueiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas e do vosso olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos ouvirdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Irmãos, as pessoas ali, naquele tempo de Samuel, no livro de Juízes, o último juiz Samuel, eles não queriam mais Samuel como sendo o juiz deles, não queriam mais Deus como sendo rei sobre eles. Eles queriam homens, reis, para que governassem eles como as outras nações. Eles não entendiam que ele era as pessoas separadas do Senhor, que eles eram pessoas resgatadas da mão da escravidão do Egito, porque tinha um rei e na verdade eles queriam voltar para a escravidão. E assim Deus avisa a eles aqui: vocês vão querer ser escravos de novo? Vocês vão ficar aqui de novo à mercê de um rei? Vocês querem que constitui um rei para vocês? Deus ainda avisou aquele povo, mas mesmo assim eles
Não, queremos um rei para nós. Eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a presença de Deus na vida deles. Eles não queriam Deus. E por isso, irmãos, eu coloquei essa mensagem entre o rei Acabe e Jezabel, porque a Bíblia fala que o rei Acabe e Jezabel foi o pior rei que existiu, foi um dos piores, ou o pior. Então esse povo está vivendo esse tempo pela escolha deles. Não é da vontade de Deus viver o que esses povos estavam vivendo, mas pela vontade deles de querer um rei que o governasse, porque eles não tinham fé, não tinham obediência ao Senhor. Daí então eles caíram na mão de Acabe e Jezabel. Mas como eu disse, Deus é misericordioso e Deus é tremendo. E agora Deus vai levantar quem? Elias. Deus levanta Elias. Mesmo o povo sendo desobediente, Deus agora levanta Elias para resgatar aquele povo das mãos de Acabe e Jezabel. Os profetas do Senhor naquele tempo, Jezabel e Acabe já tinham matado a maioria. Obadias, um servo de Acabe, resgatou 100 profetas, escondeu numa caverna e alimentou eles ali, porque senão tinha acabado os sacerdotes, os profetas do Senhor. Então, ao invés de julgarmos a Deus, temos que ver por que está acontecendo aquilo. E na verdade é pela desobediência do povo de Deus, o povo escolhido, e pela falta de fé, por tantas batalhas entre o povo de Deus e os seus inimigos, Deus os salvou, e agora eles queriam um rei para eles. E quando eu olho para a palavra do Senhor, para Elias, irmãos, eu vi um homem que sabia agradar a Deus. Ele não reclamava. Como sendo Elias, um homem servo de Deus, aquele tempo de seca, aquele tempo de fome, vai até um riacho, o rio de Queribe, e Deus vem a palavra do Senhor para ele, e ele vai ali ser alimentado por corvos, onde o corvos traz pão, traz carne, sem questionar nada. Este homem chega até aquela cidade, até aquele rio, e é alimentado, não questiona Deus. Um homem obediente ao Senhor, um homem cheio de fé. Como que um corvo, eu vou ser alimentado por um corvo? Não, ele prosseguiu. A água do rio seca, e agora ele vai ser alimentado. A palavra do Senhor vem sobre ele vai para uma viúva, e a palavra do Senhor nos fala que nós temos que ter solidariedade pelas viúvas. Essa é a palavra do Senhor. E ele também não reclama. Como que uma viúva, naquele tempo ainda, sem provisão, iria dar provisão para ele alimentar? Mas pela fé ele continuou andando, e Deus deu uma provisão para aquela mulher. Deus deu aquela provisão para aquela mulher, e ele foi alimentado por aquela mulher. A água foi oferecida a Elias, o bocado de pão Deus providenciou para Elias. Deus não deixou Elias perecer, um homem obediente e cheio de fé. E quando eu avanço para esse texto, irmãos, eu vejo Elias sendo guiado pelo Espírito Santo. Nada podia parar aquele homem. Um homem obediente a Deus, um homem temente ao Senhor. E se formos vermos Hebreus 11:6 nos fala. O que é a palavra de Hebreus 11? Capítulo 5, versículo 5, 7, irmãos. Se você quiser colocar no telão, Hebreus 11, 5, 7. Queria ler junto com os irmãos.
Ora, por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? A palavra, né? Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Como queremos agradar a Deus? Temos que ter fé nele, crer que ele existe. Entendeu, irmãos? Foi isso que o Espírito Santo quis colocar em meu coração. Crer que Deus existe. Se eu e você saímos da nossa casa e veio aqui hoje, temos que crer que Ele existe. Se eu e você estamos aqui hoje, temos que crer que Ele existe. Diante das nossas dificuldades, temos que se aprofundar, irmãos, nesse rio de fé que o Espírito Santo nos leva. Por isso que eu disse no começo, eu li a Bíblia e perguntava para a pastora, mas a própria Bíblia fala que Deus nos ouve, que Deus nos responde, e a pastora de um amor, temor, ela não explicava, eu me maravilhava, mas eu queria algo mais, e creio que você quer algo mais, quer viver algo mais com Deus, quer se aprofundar, irmãos, em experiências com Deus. E eu tinha esse desejo, e esse desejo Deus colocou no meu coração de fazer essa pergunta para Deus. Porque, irmãos, se Deus se manifestasse a todo tempo, se Deus se manifestasse de qualquer maneira, não, Deus é tudo certinho, é tudo na ordem, Ele está no futuro, presente, Ele está em todo lugar, e Ele se manifestou e me respondeu aquela pergunta de uma maneira surpreendente, que eu comecei agora então a perguntar para Deus, e Deus talvez não responde na hora, mas Ele responde daí uma semana, 2 semanas, através da palavra dEle, e foi algo gerando fé. Isso gera fé em nós. Nossa, Deus responde, é verdade o que está na Bíblia, o que está escrito. E quando se Ele se manifestasse a todo tempo, a gente não precisaria de fé para crer nele. Não precisaria. Mas Ele se manifesta àqueles que Ele quer chamar para seu serviço. Nós somos a mão de obra de Deus. Cada um aqui é a mão de obra de Deus. Deus usa nossas mãos para abençoar o irmão, através do Espírito Santo que toca em nosso coração. Não somos dignos, irmãos, não somos melhores que ninguém, mas através da fé e da obediência a Deus, Ele nos toca. E a gente abençoa um irmão aqui, a gente ora por outro irmão ali, e isso é a maneira de Deus se manifestar. Nós somos a mão de Deus, nós somos o brilho de Deus sobre a terra. Isso é uma bênção que o Senhor coloca em nossa vida, sabe? Creio que na vida da gente tem que ter ações. Talvez você está orando, talvez você está lendo a palavra, mas Deus necessita que você tenha ações. E hoje, sendo o culto da família,
talvez não quer que o seu filho venha a se perecer. Ele ora, ele lê a Bíblia, mas qual que é a ação que ele está tendo, o relacionamento que ele está tendo com o seu filho? Talvez uma esposa não tenha o seu esposo aqui junto dela. Ela ora, ela lê a palavra, mas ela não tem ação sobre aquilo. Mais ainda. E Deus quer, irmãos, que saímos do comodismo. Deus quer fazer de nós filhos. Deus quer fazer de nós movimentar, quer que nós nos movimente. Ele não quer que saímos de nossa casa, voltamos, sentamos, íamos para nossa casa e nada mudou. Não. Vê Elias, o homem não para, o homem está num lugar, o homem está em outro. Ele não para. E ele agradou a Deus de uma maneira que ele não provou a morte. Como ele agradou a Deus? Ele não provou a morte, foi trasladado. Enoque, como lemos aqui, foi trasladado. Deus ama, irmãos, aqueles filhos que confiam nele. Que confiam nele. E ele chamou eu e você para isso. Para que possamos confiar nele, para que possamos levar o Evangelho para ele, para que possamos ir com a palavra, ter o brilho da face dele, irmãos. Não tenha vergonha não. A minha maior vergonha é estar aqui. Mas um dia eu peguei, orei ao Senhor, coloquei os meus joelhos no chão. Senhor, eu quero fazer uma ação. E essa ação a pastora colocou eu como para abrir o culto, e foi abrir o culto com vergonha, mas vamos adiante, irmãos. E hoje estamos levando a palavra, amanhã estamos em outro canto. Você que prega, você que louva, irmãos, temos que prosseguir, irmãos. Temos que louvar. Deus se agrada disso. Não fica não. Um dia você pode estar ali na porta, outro dia você pode estar na mesa de som, outro dia você pode estar aqui. Deus nos chamou para trabalhar. Aí fora, leva a palavra do Senhor. Lá no meu serviço, a mulher do lado, minha coordenadora, a chefe lá minha, outro dia ela começou a falar do pai dela e ela chorou, e aí a gente chorou junto e pregamos a palavra e vamos que vamos. Não pode ter vergonha não, que a palavra do Senhor está aí para ser pregada. Ele disse para ser falada, o louvor está aí para ser adorado, para ser falado para o Senhor. E eu vejo, irmãos, talvez uma apostasia. A Bíblia fala disso. As pessoas estão parando, mas temos que prosseguir. E eu sei que não é difícil obedecer ao Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos um testemunho. Esse testemunho, eu passei por uma dificuldade financeira. Eu estava tudo certinho financeiramente, e minha mulher perdeu o emprego. E nisso que ela perdeu o emprego, eu estava pagando o aluguel, pagando a prestação do carro, pagando o terreno, que hoje é minha casa, pagava a escolinha para Miami, tinha que comer e tudo, e agora eu estava sozinho financeiramente. E a minha oração para o Senhor foi: Senhor, o Senhor traga a provisão. Pai, eu não quero perder o meu carro, porque eu estava pagando ele ainda. O Senhor sabe que o meu carro é um carro humilde, é um carro popular. Eu não estou com um carro para mostrar para ninguém. E eu me lembro que eu fiz essa oração quando eu morava aqui perto, 2 quarteirões atrás da igreja. Eu lembro que eu fiz essa oração. A hora que eu cheguei ali no palestra, a glória do Senhor, irmãos, cobriu. E ali eu chorei, e o Senhor foi me dando uma provisão, foi direcionando eu, tudo, irmãos. E eu fiquei naquela teimosia. Por isso que eu estou falando, é difícil talvez obedecer ao Senhor. Ele que sabe. Eu falei: não, Senhor, mas isso aí não dá certo. E o Espírito Santo vinha falando: não dá. Não, Senhor, mas não dá, não tem como. E ele falava: dá. Eu sei que eu fiquei de 7 horas até a hora do almoço pregando com o Espírito Santo, falando que não dá. Fiquei ali, irmãos. Até eu falei: tá bom, eu vou. Aí fui no banco, fui lá na financiadora, falei:
eu queria quitar o meu financiamento, aquele que não está com medo de não ter dinheiro para pagar a prestação, eu queria quitar. Doideira, irmãos, mas tudo bem. Então vamos. Fui lá, a mulher falou assim: é tanto. Eu falei: é isso, senhor. Eu falei: não, você vai fazer assim. Eu lembro que era final do ano, e eu tiro férias, tenho que dar terceiro, tudo, meu salário. E eu fui ali, irmãos, e juntei todo o meu dinheiro. Eu falei: nossa, senhor, mas o outro mês eu não vou ficar sem pagamento. O senhor falou assim: não, mas você não vai ter a prestação do carro. Eu não vou ter dinheiro no próximo mês, mas você não vai ter a prestação do carro para pagar, porque você vai quitar. Eu fui lá, eu sei que faltava R$ 1.200 para mim quitar, juntando tudo, meu salário, as coisas, 13º e as minhas férias. Aí eu falei: agora você vai lá e pede do teu pai. Eu falei: senhor, Aí eu fui lá, meu velhinho ali. Aí eu pedi, acho que foi 1.000 e pouco que faltava. Fui lá, irmãos, quitei. Daí 2, 3 meses eu paguei. Falei: senhor, e faltava 30 prestação ainda, faltava no começo de eu pagar. Falei: senhor, o senhor é Deus mesmo, eu sou. Você entendeu, irmãos? Então a gente tem que ter fé. E tantas outras coisas, irmãos, tantas outras coisas que eu vivi. Agora, eu vou contar mais um, irmãos. Eu estava fazendo minha casa ali, em Cedral. E nós estávamos no ponta-piso. E eu queria pôr piso na minha casa. E eu não sabia pôr piso. E o Senhor, eu orei ao Senhor, e o Senhor falou: você vai pôr piso. Eu falei: senhor, não vai. Fui lá no material de construção, comprei tudo. Senhor, mas eu não sei pôr piso. Não, você vai aprender. Eu falei: tá bom, Senhor, no chão eu ponho, mas na parede eu não ponho. Aí tem um caboclo ali, irmãos, de camisa verde. Deus tocou no coração dele, Deus já sabia. Eu coloquei no chão, aí na parede ele foi e revestiu tudo. Para onde vai olhar o Senhor? Então, se você quer viver ápices com o Senhor, se você quiser viver o sobrenatural com o Senhor, tem que ter fé. Assim como Elias tinha. Como Elias era alimentado por porco, como Elias era alimentado por uma viúva, sendo que a viúva era uma mulher que tinha que ser alimentada por senhores, por outras pessoas. Ele era fonte de alimento. Elias viveu o sobrenatural de Deus. E eu te convido hoje para você viver o sobrenatural de Deus, para se posicionar a isso, para buscar a isso, irmãos. Amém? Quantas vezes eu orei por um irmão estar aqui? Eu orei, vendo o Tito e a Andréia, e um dia isso aconteceu. Então, Deus ainda se manifesta, Deus ainda chama aqueles para o seu serviço. Você entende? Eu queria chamar a pastora aqui. Eu me lembro, irmãos, eu morava aqui. Ela, uma vez foi na minha casa, e ela estava ali. Aí ela chegou lá, eu peguei todo o meu dinheiro, investi na igreja. E ela chorando falou isso, mas ela sabia que Deus tinha se manifestado na vida dela de uma maneira grandiosa. Sem ter ninguém aqui, irmãos, ela e o Zé comprou o microfone, comprou os ventiladores, a caixa de som, comprou tudo, irmãos, pela fé, por obediência a Deus e pela fé. Hoje ela está vendo o sobrenatural. Ela pode olhar para o rostinho aqui de cada um. Ela está vendo o rostinho de cada um. Pela fé ela pode provar isso. Pela fé ela pode ver, irmãos, que Deus opera o sobrenatural. Ela pode ver sua família aqui dentro. Ela pode ver o seu sobrinho, a sua sobrinha, o Romildo, os meninos. Ela pode me ver aqui, a Carmen, o casal, a Silene, todos nós, irmãos, olha lá o Gilberto, todos os outros visitantes, a cada
cada um aqui, ela pôde provar, porque um dia ela teve essa iniciativa, ela obedeceu o chamado de Deus, de ser pastora. É difícil, mas ela obedeceu. Creio que para Elias também não foi difícil, não foi fácil, perdão, mas ela obedeceu. Então Deus, irmãos, Deus quer te curar hoje. Deus quer te curar dessa, talvez, angústia, desse medo. Meu cunhado está aí tomando um monte de remédio lá em casa hoje. Hoje eles foram para o shopping, mas eu vim para a igreja. Eu falei, ó, tem um compromisso com o Senhor e eu vou para a igreja. Vocês podem ir para o shopping. Depois nós se encontram. Então, primeiro a Deus, depois as outras coisas. E é gostoso, irmãos, estar na casa de Deus, como um irmão com louvor. Não é gostoso? Então Deus quer te curar, irmãos. Eu queria que a irmã passe um louvor. Ele quer curar essa ansiedade, Ele quer curar esse medo, Ele quer curar essa angústia. Não deixa isso te abater, não, irmãos. Essa falta de fé, talvez é duro obedecer ao Senhor, mas é necessário para provar, para ver essa glória do Senhor. Ver essas pessoas todas aqui sendo batizadas, descendo as águas, sendo transformadas. Essa é uma verdadeira glória para o Senhor, porque um dia a pastora, o Zé, obedeceu ao Senhor, e pela fé, eles não negaram a fé ao Senhor. Escuta esse louvor, fecha os teus olhos. Você sentiu sozinho e pensou o que ninguém estava vendo o que você estava passando. Talvez tenha acontecido isso com aquele homem que a Bíblia diz que foi assaltado e largado à beira do caminho para morrer. Machucaram aquele homem e quando ele pensou que ia receber socorro, o sacerdote passou e não fez nada, o levita passou e não fez nada, e talvez ele tenha pensado, só eu tendo a minha dor, ninguém está vendo. Talvez ele tenha até pensado que o céu tenha esquecido dele, porque a gente pensa que porque a terra não faz nada, o céu nos abandonou, mas não é assim que funciona. Porque quando ele começa a pensar que estava largado, abandonado e esquecido e que ninguém o via, o bom samaritano resolve aparecer, glória a Jesus, e ele passa azeite nas feridas, ele cuida das feridas daquele homem, e o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém que tem pensado que Deus não tem visto o que você tem passado. Deus viu e Deus quer curar você. Aleluia. Escute a voz de Deus.
ficar a cicatriz. Não pense que eu vou te deixar assim, porque você clamou meu nome e lá do lado eu ouvi e vim curar. Ele veio curar essa ferida que tá fazendo você chorar. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Sei tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti, e só vai ficar a cicatriz. Porque eu conheço bem a sua vida, eu sei de tudo que você está passando. Filho, eu estou te vendo. E mesmo que pense que eu te abandonei, eu nunca abandono um filho meu. E hoje eu vou curar você. Hoje eu vou curar. Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar. Filho, eu vou curar você. Sinta o toque da cura de Deus. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, Creio, filho, irmãos, na cura do Senhor, da tua vida, da tua casa, da tua família. Creio no Senhor, irmãos. Teus filhos, tuas filhas, irmãos. Creio, irmãos, na cura, irmãos. É o desejo do coração do Senhor. Curar a tua vida, curar a tua família, os teus filhos, os teus pais, irmãos, o seu esposo, a sua esposa. Essa é a vontade do Senhor. Que todos um dia, irmãos, possamos estar juntos com a glória e honra do Senhor na Jerusalém celestial, junto com o nosso Senhor Jesus, porque está próximo a vinda dele. E creio, irmãos, logo ele estaremos junto com ele e ele com nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos, no nome santo de Jesus.